Fala galera, eu já assisti a Golpe de Sorte Paris, o novo e talvez o último filme do Woody Allen, assisti na cabine de imprensa, galera. Vamos assim, ó, fazer uma crítica sem spoilers agora. Pra começar, tá? Esse aqui é um filme que o Woody Allen pega um tema que não é novo dentro da sua filmografia, tá? Quando ele começa a conversar sobre as relações entre casais e terceiros e todo envolvimento em relação àquela mistura de sentimentos que podem levar a conflitos extremamente sérios e graves, com consequências e tudo mais, é algo que a gente já viu dentro da sua filmografia. Só que, pra mim, tá? Golpe de Sorte de Paris ele tem uma grande diferença que, pra começar, se comparar, por exemplo, com Match Point, tá? Que é um filme feito ali no começo dos anos 2000, tudo mais, e é um filme com a Scarlett Johansson ali brilhando. Cara, esse filme aqui, ele não se decide nunca para que gênero realmente ele quer ser incluso. Se ele realmente quer ser, cara, um drama com um teor ali um pouco mais sexual, que ele vai daqui a pouco ir para uma linha mais de suspense, ou se ele quer manter um tom mais cômico mediante o que está acontecendo ali, da maneira como a história vai sendo desenvolvida, que o Jalen sabe desenvolver essas coisas muito bem, tirando o quê, tá? Até colocar um grande parênteses assim nesse desenvolver muito bem. Esse filme aqui, ele lida muito com uma questão chamada caso. Isso não é nenhum spoiler, porque isso já está muito bem colocado dentro do trailer do filme, tá? O filme, ele tá estreando agora nos cinemas de todo o Brasil, só que ele já teve sua premiere em festivais do ano passado. Ou seja, eu já tinha feito um vídeo aqui ainda com o título dele original, né, Coup the Chance, no ano passado já. Ou seja, quem realmente gosta do Woody Allen, cara, já viu o trailer desse filme aqui, já sabe que ele lida, sim, com um tema junto dessas relações, essas complicações, essas consequências, como eu falei antes ali, com algo chamado o acaso. Então o acaso é muito o elemento transformador desse filme aqui. Ele conversa muito sobre o acaso. Só que os primeiros 5 minutos desse filme, talvez seja assim, ó, os 5 minutos mais expositivos que o Woody Allen coloca no roteiro dentro da sua filmografia por completo, cara. Porque ele estabelece através de diálogos e diálogos extremamente expositivos que conversam sobre até históricos de personagens ali, como se fosse uma conversa minha contigo que tá assistindo esse vídeo agora, e a gente já se conhecesse e tudo mais, e a gente falando históricos de nossa vida, justamente para o quê? Para que essa informação chegue para alguém chamado público, né? O espectador que está vendo esse filme saiba realmente quem são os personagens, qual foi a sua história já de vida, né, das suas relações, aquela coisa toda, e que ponto eles estão hoje. E isso é uma maneira, assim, de colocar essas informações no roteiro que o Woody Allen, que é alguém já notoriamente conhecido, cara, por trabalhar tão bem essas construções todas, desenvolver esses elementos tão bem, eu não esperava que fosse de uma maneira tão simples, banal, que chega a ser extremamente expositiva a maneira como ele vai apresentando os personagens principais ali, que em 5 minutos tu já está inteirado de muitos anos de vidas, né, dos personagens ali, com trocentas informações, para te deixar já um pensamento bem claro, assim, ó, tá, esse personagem tal, eu vou ter já essa minha linha de pensamento, o outro personagem tal linha de pensamento, o terceiro personagem ali também tal linha de pensamento, tu já coloca, né, tu configura bem, assim, cada personagem, só que de uma maneira onde tu não vê isso realmente acontecer em tela. Então, se tu comparar, por exemplo, tá, pelo tempo com o Match Point, é algo que parece, sabe, feito muito assim, ó, cara, tá, eu quero contar de uma vez a outra parte da história, só que eu tenho que ter esse começo. Então eu já vou aproveitar que o meu filme lida com acaso, já vou transformar isso de uma maneira muito mais simples de como passar essa informação com uma construção mais simples ainda, tá? Para não dizer outra coisa assim. Então, esse elemento de construir bem as informações dentro de um roteiro, cara, eu esperava mais desse momento inicial muito de estabelecimento de personagens ali, porque a gente tá falando do Johnny, cara, que independente de qualquer, né, elementos de problemas e coisas feitos que tem na sua vida pessoal, a gente está falando da relação do Woody Allen, cineasta, né, roteirista, cineasta, e da sua obra. Então, nesse elemento eu esperava, cara, muito mais colocado da maneira como ele vai realmente apresentar, desenvolver nossos personagens ali para entrar daí sim profundamente nessa trama. Como a gente tá lidando com esse acaso, tudo nesse filme, como eu tinha falado antes, cara, ele vai mediante a esse acaso. E como o filme não determina, assim, que tom tu tá vendo, se tu vai ver algo mais leve, se tu vai ver algo mais forte indo pra um thriller, entendeu? Onde tu veja que os personagens ali têm dualidades e tudo mais. Quando ele vai mostrar a dualidade de um ou outro personagem, e isso tá muito colocado ali através do Jean, o personagem do Jean, o Woody Allen utiliza, assim, alguns
maneirismos para como até filmar, onde ele sempre deixa o personagem na penumbra, ou onde ele coloca o personagem do Jean com, né, ele tá usando um casaco, a gente tá vendo uma história acontecendo em Paris, né, pô, coloca ali a parte da gola do casaco ali pra cima pra gente identificar assim, tá, esse personagem agora ele vai fazer uma outra coisa diferente pra eu identificar muito claramente que ele tá nesse momento de dualidade, entendeu? Então sempre tem esses maneirismos ali, como se fossem símbolos realmente para identificar essas alterações do personagem. Que também é algo que a gente já viu o Woody Allen fazer isso de outras maneiras, ou seja, para mim o principal do Golpe de Sorte em Paris é que ele, quanto um filme do Woody Allen, cara, ele mantém essa mesma maneira de como contar essa história por completo, onde tu vai acabar se envolvendo nessa história, tá? Ele consegue extrair muito bem também as interpretações dos atores ali. Tanto a Lou Delange, cara, o Nils Schneider, que talvez seja o personagem assim mais... Ele é o personagem que vai realmente assim, o personagem tá, do Alan. Ele é o personagem que abre o filme provocando esse acaso. Ele nos faz entrar nessa história, mergulhar nessa história, através do personagem dele ali. E ele talvez seja o personagem mais insosso de todos que estão nesse filme. Mais insosso. Porque ele chega a ser um personagem em alguns momentos ali, principalmente esses momentos iniciais, onde ele tenta criar novamente uma conexão com a personagem da Fanny, que tá... Cara, a personagem da Fanny, que é da Lou Delage, ela tá ótima nesse filme, ela carrega muito esse filme. Muito, 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 muito. O personagem do Alan, ele chega a ser irritante em alguns momentos ali. Que tu chega até a questionar assim, do porquê que ele consegue ir tendo essas aberturas ali, se não é realmente algo simplesmente como o acaso. E esse elemento, entendeu, é algo que me deixou muito pensando no filme, assim, cara, tá muito, muito, muito na questão do acaso, porque todas essas coisas realmente vão acontecendo, só que o principal, que é a força motriz que inicia realmente a trama por completo, o personagem que tá fazendo isso acontecer, cara, ele chega a ser irritante, entendeu? Ou seja, o Woody Allen, se a gente pegar a filmografia, não é um assunto novo que ele está contando em Golpe de Sorte em Paris, mesmo que ele faça realmente esse filme funcionar, porque ele sabe contar uma história mesmo com problemas aqui e ali, como eu falei, dos 5 minutos iniciais de um roteiro mais expositivo. A gente já viu ele falar desse tema antes, e ele falou desse tema com muito mais clareza e profundidade, com uma forte parte de decisão de para que lado que ele realmente vai com essa história, que história realmente, de que tom que ele quer contar. E a gente já viu, sabe, filmes muito melhores do que Golpe de Sorte em Paris. Ou seja, como o último filme do Woody Allen, parece até que algumas coisas ali, como ele já sabe fazer tão bem, ele quis simplesmente simplificar. E esse simplificar acaba vindo contra algumas coisas que tu espera ver de um filme do Woody Allen e que acabam, cara, se perdendo muito aqui em Golpe de Sorte em Paris. Então, galera, pô, tomara que tenha um próximo filme, né? Esse filme aqui ele já é completamente não só gravado na França, mas ele já é com atores ali, franceses. A gente já tem também ali a questão da língua, né? Já também falado todo na língua francesa. E vamos ver como é que vai ser essa sequência toda, tá? Não só dessas possibilidades que tem daqui a pouco da gente ter um próximo filme do Woody Allen, mas que tipo de história que ele gostaria de contar daqui para frente, se ele realmente tivesse interesse de contar uma próxima história depois de Golpe de Sorte em Paris. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários as expectativas de vocês, vão assistir, não vão assistir, e quando assistirem, o que acharam do filme também, pra gente poder seguir conversando, e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag04, e eu vou sonho aqui.